Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje de manhã me fizeram um questionamento, né, sobre a ressurreição de Lázaro, se de fato Jesus teria ressuscitado Lázaro, né? A pessoa ainda disse que o que Lázaro teve foi um desmaio, daqueles que ficam vários dias, e depois Jesus aproveitou a oportunidade para ir lá ressuscitar, e ele falou que Jesus não fez este milagre, né? O que eu quero aproveitar nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre o estado intermediário dos mortos, mas eu quero aproveitar já e pegar um gancho na história de Lázaro, né? O que acontece? A ciência explica que num caso de cataplepsia, acho que é isso, cataplepsia, a pessoa, ela aparentemente ela morre, clinicamente ela está morta, mas depois de 2 a 3 dias ela volta a viver. Esse é um estado de cataplepsia. Tanto que os antigos, antigamente, faziam um funeral de 2 a 3 dias antes do enterro para ter certeza de que a pessoa morreu quando não tinha toda o aparato da ciência que nós temos hoje, né? Então, o que que acontece? Jesus de fato ressuscitou Lázaro? Sim, e de maneira sobrenatural, tá? Por dois grandes motivos que eu vou explicar agora. Primeiro, faziam 4 dias que ele já estava morto. Num caso de cataplepsia, já se passaria um dia a mais. E o segundo, e talvez um dado mais importante ainda, a Bíblia diz que ele já cheirava mal. E nós sabemos, conhecemos que pela ciência, né, o corpo, depois de 3 dias, ele começa a entrar num estado de decomposição e já começa a cheirar mal. No sétimo dia, já de putrefação. Tá? Então, Jesus, de fato, realizou esse milagre, ressuscitou Lázaro, tá, no quarto dia. Mas o que eu quero falar é o estado intermediário dos mortos. O que é o estado intermediário dos mortos? O que acontece com o ser humano depois que ele morre, que o corpo físico morre? Né? Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito, né? O corpo morre e vai para a sepultura, tá? Tem uma linha de pensamento, que é a linha aniquilacionista, que eles acreditam no sono da alma. Quando o ser humano morre, ele deixa de existir. A alma se desliga, o corpo, né, vai pro pó. Que nem diz a frase em latim, né? Homo humus, homo fumos, finis. O homem veio do pó e pro pó voltará. Tá? E a alma e o espírito deixam de existir com a morte cerebral. Tá? Essa é um dos pensamentos de algumas linhas cristãs, né, de algumas linhas de pensamento, de raciocínio. O que, que acontece? Eles pegam textos como Eclesiastes, quando Salomão fala que aqueles que morrem na sepultura, que é o lugar para onde tu vai, não há planos, não há projetos, não há pensamentos, não há nada, né? Um lugar de silêncio, tá? Só que no antigo pensamento hebraico, a palavra sepultura ali, que é Sheol, que é a mesma traduzida para o grego como Hades, ela pode ser representada como sepultura, morada dos mortos. Mas o sentido que os judeus tinham na época era de mundo dos mortos, e não de uma morada dos mortos. Mundo dos mortos é diferente de morada. Porque morada é a sepultura onde tudo acaba, o corpo acaba. Mas será que a alma realmente passa por um sono? A gente deixa de existir nesse momento até o dia da ressurreição dos mortos? Ou a gente fica em algum lugar num estado de consciência? Sobre isso que eu quero falar. Né? Quando Salomão escreve Eclesiastes, Salomão ele está escrevendo todas as coisas que ele está vendo debaixo do sol. Então o que Salomão está dizendo é, na vista humana, tudo que está acontecendo ao meu redor, eu estou olhando e estou fazendo uma análise. Olha, quem morre, para quem morre, não há mais plano, não há mais projeto, não há mais lembrança, claro. Porque o que Salomão está falando é para quem está debaixo do sol, ou seja, quem está na terra. Uma ótica humana, uma visão humana. Quando Jesus vem, tá? Porque o Antigo Testamento não tem caráter espiritual, mas o Novo Testamento sim. Aí Jesus ele dá uma explicação espiritual para as coisas, e aí ele explica mais profundamente sobre alma, sobre corpo, sobre espírito, sobre inferno, sobre tudo mais, tá? A palavra inferno também é uma palavra genérica, porque sepultura, morte, tudo é traduzido como inferno na língua portuguesa. Tá? Mas são diferentes palavras no grego e no hebraico. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi traduzido para o grego. Tá? E a palavra Sheol, que é o mundo dos mortos, para o hebreu, para o hebraico, é a mesma palavra Hades para os gregos, né? Que seria morada dos mortos. O pensamento deles, então, é que o homem ia para este lugar, que seria um lugar de tormento, um lugar de castigo, até o dia do juízo final. Tá? Quando Jesus vem, ele dá uma explicação em Lucas capítulo 16, se eu não me engano, quando ele fala da parábola do rico e do Lázaro. Ai, Vinícius, mas isso é uma parábola. É uma parábola, mas Jesus usava sempre parábolas para contar histórias reais. As parábolas de Jesus nunca eram fantasiosas. Ele sempre usava parábolas para contar acontecimentos reais. E na parábola do rico e do Lázaro, a Bíblia vai dizer que o rico foi sepultado e estando no Hades, em grande sofrimento, rogou, pai Abraão, peça que Lázaro molhe o seu dedo, porque aqui onde estou em tremendo sofrimento. Tá? Então o que acontece? O que acontece de fato com quem morre?
Jesus ele explica, Jesus ele é a interpretação do Antigo Testamento. Jesus ele dá a explicação das coisas que no Antigo Testamento, os antigos hebreus, eles não tinham. Tá? Então Jesus ele explica que quem morre, quem deixa esse corpo físico, sim, a alma continua existindo. A alma, digamos assim, é imortal, ela continua existindo. Ou ela vai, digamos, para o céu, para um lugar de descanso, ou ela vai para um lugar de tormento, mas ela tem um destino. Jesus deixa muito claro isso em Lucas capítulo 16, onde diz que o rico estava lá em tormento e lembrava-se da sua antiga vida. Pai Abraão, deixa que Lázaro ressuscite e volte à casa de meus pais, porque tem mais 4 irmãos, e avise sobre este lugar, para que eles também não venham para cá. Então Jesus está dizendo que existe um lugar intermediário onde os mortos estão agora. Então, a consciência da alma depois da morte? Sim, a consciência da alma depois da morte. As provas disso são as próprias EQM, que são experiências quase morte que as pessoas têm, né? São provas de que realmente a alma continua existindo depois da morte do corpo. Fato este é que quando Jesus, agora eu volto na história de Lázaro, fato este, quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, o que ele diz? Lázaro, sai para fora. Ele dá uma ordem para Lázaro. Ele não dá uma ordem para o pó somente, ele não dá uma ordem para um corpo morto, inanimado. Ele dá uma ordem para o espírito de Lázaro. Onde quer que estivesse o espírito de Lázaro, o espírito foi obrigado a ouvir a ordem de Jesus e voltar ao corpo, e o corpo voltar a ter vida. Porque quando o corpo morre, o espírito sai do corpo. Mas quando o espírito volta ao corpo, o corpo volta à vida. Então quando Jesus dá uma ordem, Lázaro, vem para fora, o espírito de Lázaro foi obrigado a voltar para o corpo e Lázaro saiu do sepulcro vivo. Tá? Então isso explica mais uma vez que o espírito continua vivendo depois da morte. Não é aqui, irmãos. Morreu, não acaba. Morreu, continua. E só Deus sabe, ou você pode definir o lugar para onde você vai. Você tem o livre-arbítrio. Né? Então eu quero deixar bem claro, algumas tradições chamam de Nirvana, outros de Brahma, outros de Umbral, mas é sempre o mesmo lugar, só que com nomes diferentes. As religiões tratam o mesmo lugar, só que com nomes diferentes, que eu já falei aqui. Mas a alma continua existindo após a morte do corpo. Então, eu gostaria de responder agora já essa questão sobre Lázaro, dizendo que Jesus sim fez o milagre, e quando ele chama Lázaro para fora, ele deu uma ordem à alma de Lázaro, e a alma de Lázaro foi obrigada a obedecer e voltar ao corpo. Por isso que Lázaro ressuscitou, e Jesus sim ressuscitou Lázaro de fato. Outra prova de que a alma continua existindo é quando Jesus está na cruz ali, e do lado direito tinha um ladrão dizendo que olha, nós somos culpados por estarmos aqui. E aí ele diz para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus olha para ele e diz, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Entenderam? Então fica aqui essa mensagem aqui, tá? Para o pensamento judaico da época, sim, o mundo dos mortos existia. O corpo morrendo, a alma não morria, a alma continuava vivendo. Foi isso que Jesus ensinou, foi isso que os discípulos ensinaram, e é isso que nós acreditamos, tá bom? Que Deus, o Eterno, abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Senhor.